Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes emergencial dessa sexta-feira para falar sobre a troca que enviou o Christian McCaffrey do Carolina Panthers para o San Francisco 49ers. Depois a gente vai falar do Thursday Night Football também, entre New Orleans Saints e Arizona Cardinals, para eu contar para vocês um pouco da minha manhã. Quem assistiu a live ontem viu que eu terminei mais cedo, terminei no terceiro quarto. Fui com a intenção de assistir o jogo, mas eu tava com muito sono e acabei indo dormir pensando, quando eu acordar na sexta-feira, eu assisto o último quarto, gravo o podcast dos apoiadores e vida que segue. Acordei, assisti o último quarto, não liguei o celular, resolvi ligar o celular depois de terminar de ver o jogo. E aí vejo que teve a troca, um monte de mensagem, pessoal perguntando se ia ter podcast emergencial. Vai ter podcast emergencial 8 horas depois, mas ninguém mandou o 49ers fazer uma troca dessa no meio da madrugada. Os termos da troca são os seguintes: a equipe do Carolina Panthers recebe pelo Christian McCaffrey 3 escolhas em 2023. Uma de segunda rodada, uma de terceira rodada e uma de quarta rodada. E uma escolha de quinta rodada em 2024. Em termos salariais, o 49ers vai ter que arcar com apenas $690 mil esse ano, que é bem baixo. 12 milhões nos próximos 2 anos, 2023 e 2024. 12 milhões em 2025. Esse valor não é garantido. É garantido apenas $1 milhão em caso de lesão. Se a equipe quiser cortar ele depois dessa temporada, pode fazer isso e não vai ter nenhuma penalidade. Ele deixa um dead cap considerável para o Carolina Panthers, né? Dead cap, para quem não sabe, é basicamente o valor garantido e o valor de bônus de assinatura que o running back, o jogador, tem no momento que ele assina o contrato. Então os Panthers ainda terão $7 milhões para pagar a ele em 2022 e custará no cap deles no total $18 milhões em 2023, mas esse dinheiro já pagou, é uma questão financeira e tal, que conta pro cap, enfim. Muito para se falar dessa troca, mas eu sinto que a gente precisa começar falando sobre a discussão do valor dos running backs. Eu acho que é algo que... uma discussão que parece que havia se encerrado nos últimos 2 anos, meio que o pessoal aceitou que running back é uma posição com valor baixo. Mas quando uma troca como essa acontece, é bom revisitar, e eu já começo falando que essa troca é um desastre para o San Francisco 49ers e dá sinais bem negativos para a forma como a equipe está andando, para a forma como a equipe se autoavalia, e tem um cheirinho ali de GM e head coach que sabem que estão pressionados no cargo. Antes de qualquer coisa, a discussão sobre o valor dos running backs. É bom revisitar essa discussão. E o que eu tava falando sobre running backs não importa. Eu tô evitando essa frase porque ela é muito... ela reduz muito a discussão. E é um pouco... se a pessoa encara ela sem nuance, ela é um pouco agressiva. O certo seria running backs dentro da hierarquia de importância de um time, eles têm um valor limitado. E por que é isso? Tem alguns fatores, eu escrevi um artigo alguns anos atrás que ainda vale, de repente eu até tuito o link dele, posso botar na descrição aqui do podcast. Tem vários fatores. Primeiro, running backs têm uma carreira mais curta que os jogadores de outras posições. Em 2019, quando eu escrevi esse artigo, a carreira média de um jogador da NFL, segundo o sindicato da categoria, é de 3,3 anos. E essa média cai para 2,57 em running backs. Passar a bola é muito mais eficiente do que correr com ela.
Eu até falei sobre isso no podcast recente, que a eficiência do passe caiu e a eficiência do jogo terrestre subiu. Nunca teve menor esse gap, mas esse gap ainda existe. E esse gap ainda é muito considerável, ainda é muito mais eficiente passar a bola do que correr com ela. Você olha, por exemplo, no geral, você faz um levantamento dos times que venceram no Super Bowl, a maioria deles possui um desempenho melhor passando a bola do que correndo com ela. O esquema tático é muito mais importante para o desempenho do ataque terrestre de um time do que o talento de um running back, né? Você tem estudos que pegam vários fatores do jogo terrestre para ver qual que tem o maior impacto e distância para primeira descida, segunda descida, linha de gol, quantos defensores tem próximos à linha de scrimmage, quanto tempo tem de jogo, qual chamada você fez, tem um impacto muito maior do que quem é o seu running back. Então todas essas situações, né, todo o contexto da chamada de um jogo terrestre explica muito melhor o sucesso do seu jogo terrestre do que você colocar quem é o seu running back. Passar a bola para um running back ainda é um passe ineficiente em relação aos outros passes. Então não é nem só... Ele acrescenta mais valor recebendo passe, mas também não chega a um passe para um wide receiver. E também não há evidência numérica que sugere que o time precisa correr bem com a bola para ter um bom play action. E a gente já determinou que o running back não é uma parte tão grande para determinar o sucesso do jogo terrestre. Então, mesmo que isso fosse verdade, não justificaria o investimento pensando no play action. E outro ponto também é que o running back é uma posição que tem muito jogador de talento. A questão nunca foi você vai ter um jogo terrestre com um running back ruim. Você vai ter um jogo terrestre bom com um running back ruim. Nunca foi essa. A questão é que tem muito running back. Os running backs não draftados, running backs da 7ª rodada, 6ª rodada, em média, são muito melhores do que jogadores de outras posições que são draftados nessa região ou que não são draftados. Porque, por mais que seja uma posição desvalorizada na NFL, no colégio, no futebol americano universitário, ainda tem um valor muito grande. A tendência ainda é os treinadores colocarem seus melhores atletas para correrem com a bola. E é uma questão física também, né? O running back é o jogador em média mais baixo em campo, né? Ele tem ali entre 1,75 m e 1,85 m em média, que é a altura média do ser humano. Então você vai ter mais gente fisicamente capaz de jogar, por porte físico, jogar essa posição. Então, por todos esses fatores, running backs não são tão importantes para o sucesso de um time. E o San Francisco 49ers continua sendo um dos times que mais investe na posição. E é difícil de entender, porque eles têm um Kyle Shanahan que você pode criticar ele em vários pontos, e ele certamente, a reputação dele piorou de uns anos pra cá, porque o time vem decepcionando depois do Super Bowl. Mas ele é um cara que tem um dos melhores esquemas táticos de jogo terrestre na liga, talvez o melhor. Então ele, mais do que ninguém, deveria saber que não importa muito quem você vai colocar lá. Tanto que essa equipe teve sucesso com o melhor running back que passou nesses últimos anos, provavelmente foi o Raheem Mostert, que é um cara não draftado que passou por um monte de time antes de chegar no 49ers. A equipe ano após ano usa caras que estavam no practice squad, que vieram de outros times, porque todo mundo se machuca, aí eles vão subindo os caras e eles continuam eficientes com o jogo terrestre. E mesmo assim eles investem muito na posição. Eles usaram uma escolha de 3ª rodada em 2022, uma escolha de 3ª rodada em 2021, uma 4ª rodada em 2017. Eles deram um contrato de $30 milhões pro Jerry McKinnon no primeiro ano acho que foi no primeiro ou no segundo ano do John Lynch e do Kyle Shanahan lá em São Francisco. E ano após ano quem termina é um cara que nem tava no elenco do 49ers quando começou a temporada, porque todo mundo se machuca. E é muito difícil de entender o que passa no Kyle Shanahan.
não tem nada que você olhe pra esse time do 49ers, essa versão atual do 49ers, e pense que falta um running back. A equipe não tá correndo bem com a bola mesmo, mas é a ausência de um running back melhor, ou é o fato de uma linha ofensiva que entrou com 3 titulares novos e perdeu o melhor titular, que é o Trent Williams. Deve voltar eventualmente. Mas você olha para alguns números. O jogo terrestre do 49ers é o 25º em EPA por jogada. EPA é estimativa de pontos adicionados, uma estatística avançada que mede eficiência, muito boa estatística. Recomendo, tem aí em vários lugares. Então é um dos piores ataques terrestres da liga. No Pro Football Focus, o jogo terrestre deles tem a 26ª nota. Então também tá na mesma linha. E o Pro Football Focus, eles isolam o desempenho da linha ofensiva bloqueando o jogo terrestre do jogo terrestre. E a nota da linha ofensiva é a 24ª. Ou seja, tá no mesmo nível. Todas essas 3 notas estão no mesmo nível. Não tem evidência de que colocar o Christian McCaffrey vai fazer esse time correr melhor com a bola. E você usou uma escolha de 2ª rodada, uma de 3ª rodada, uma de 4ª rodada e uma de 5ª rodada. Num cara que vai te custar $12 milhões por ano. E pelo menos você não tá amarrado com ele, você vai poder cortar ele, mas aí você vai cortar um jogador que você deu 4 escolhas de draft. Pra mim é uma troca clássica de um time que tá desesperado, que é um time que não se avalia bem, e uma excelente troca pro Carolina Panthers. Eu nunca achei que essa troca ia sair, porque eu achava difícil eles receberem uma compensação que valesse a pena assumir o dinheiro que eles teriam que pagar nos próximos anos e assumir o erro, né, de ter selecionado o Christian McCaffrey na primeira rodada em 2017. Veio essa compensação e eu sei conversando com pessoas de que Bills e Rams estavam interessados mesmo no Christian McCaffrey. Pros Rams eu acho que seria péssimo também, porque não é um time que deveria estar comprando jogadores nessa temporada, né? É um time que, assim, não tem nem como reagrupar, porque eles não têm muitas escolhas, né? Mas aí só estaria piorando o problema. E pro Buffalo Bills, eu acho que seria uma troca ruim, independente da compensação, porque você ter o Christian McCaffrey no seu time, você vai correr mais com a bola. E correr mais com a bola faz o ataque ser pior. Até como o Buffalo Bills, que tem o Josh Allen, tem que estar passando a bola nesse volume mesmo. Então, acho que pro Buffalo Bills vai ser melhor não ter adquirido o Christian McCaffrey. E é um time que investiu bastante em running backs também, recentemente, né? Escolhas de 2ª, 3ª rodada. E a gente nem entrou ainda no... Sim, eu quis de propósito deixar isso pro final, porque prever lesões é um exercício aqui de bola de cristal, né? Apesar de que o Christian McCaffrey, a história dele recente, sugere que é bem razoável prever que ele vai se machucar seguindo em frente. Ele teve os 3 primeiros anos dele na NFL bem saudáveis, mas com uma carga de trabalho muito grande. Foram 403 toques em 2019, 326 em 2018, 197 no ano dele de calouro. Não é coincidência que depois disso ele jogou 10 jogos de 33 possíveis em 2020 e 2021. Esse ano ele jogou todas as partidas até agora, mas ele não é uma boa aposta para se manter saudável. E no time do 49ers que todo mundo se machuca. Então eu detestei essa troca para o San Francisco 49ers. O Carolina Panthers claramente ganhou essa troca. Bom para eles. É um bom início aí de reconstrução. Vão ter ali uma das 2, 3 primeiras escolhas do draft. E o 49ers com essa troca é um time que eu achava que chegaria no wildcard. Poderia até fazer alguma coisa caso o Nick Bosa e o Trent Williams voltem bem e eles não percam mais ninguém por lesão. Não acho que não é impossível ver esse time chegar na final de conferência ou até mesmo no Super Bowl, né? Porque a NFC tá muito aberta. Você basicamente tem que pensar pelo Philadelphia Eagles. E o Philadelphia Eagles não é invencível. Então eu acho que é um time que tem condições de competir mesmo se não perder mais jogadores por lesões. E
se recuperar alguns dos seus principais, né? As lesões na secundária, por exemplo, do Emmanuel Mosley, atrapalham bastante. Mas eu acho que é um time que pode sim chegar no Super Bowl. Só que esse meu palpite é esse antes da troca do Christian McCaffrey e é esse depois da troca do Christian McCaffrey. Não muda em nada. Não muda em nada minha expectativa pro time. Detestei essa troca pra equipe.